Ao longo da história, certos exércitos pareciam tão poderosos, tão disciplinados e tão à frente de seu tempo, que os historiadores ainda lutam para explicar como eles existiram. Alguns lutaram com táticas séculos à frente de sua era. Alguns foram treinados com métodos que nenhuma outra civilização jamais repetiu. E alguns eram tão eficazes que impérios inteiros os temiam. No entanto, estranhamente, muitas dessas forças de elite não evoluíram para futuras tradições militares. Eles desapareceram. Suas estruturas sumiram. Suas doutrinas foram esquecidas. Seus métodos nunca mais foram replicados, quase como se a própria história tivesse decidido apagá-los. Hoje vamos descobrir 10 exércitos de elite que aterrorizaram o mundo e depois sumiram da história. E quanto mais fundo vamos, mais perturbador o padrão se torna. Porque esses exércitos não simplesmente desapareceram, muitos deles foram removidos. Vamos começar com uma das unidades militares mais incomuns já criadas no mundo antigo. Top 1. O Batalhão Sagrado de Tebas. Em 378 AEC, durante um dos períodos mais instáveis da história da Grécia Antiga, uma nova força militar começou a surgir dentro da cidade-estado fortificada de Tebas. No início, poucos fora da cidade entendiam o que essa unidade realmente era. Era pequena, secreta, altamente disciplinada e organizada de uma forma que quase não tinha paralelo no mundo antigo. A unidade consistia em exatamente 300 homens, organizados em 150 pares. Mas estes não eram pares comuns de campo de batalha. Eles não eram atribuídos aleatoriamente. Eles eram unidos por uma lealdade pessoal íntima. De acordo com relatos posteriores, os homens eram escolhidos não por causa de nascimento nobre ou classificação familiar, mas por causa de habilidade física, disciplina e devoção absoluta à pessoa que estava ao seu lado. Essa força ficou conhecida como o Batalhão Sagrado de Tebas. E o que a tornava tão incomum era a ideia em seu núcleo. Esperava-se que esses guerreiros lutassem não por ouro, não por status social e nem mesmo primordialmente pelo Estado. Eles lutavam para proteger o homem ao lado deles. Esse vínculo emocional, reforçado por treinamento constante e disciplina militar, criou um nível de coesão no campo de batalha que chocou o mundo grego. Ao contrário da maioria das forças hoplitas da época, o batalhão sagrado não dependia de serviço sazonal. Eles treinavam o ano todo, mesmo durante tempos de paz. Eles eram efetivamente um corpo de elite permanente em um mundo onde a maioria dos exércitos ainda era composta por cidadãos soldados e formações temporárias. Escritores antigos como Plutarco os descreveram como uma presença quase perturbadora na batalha. Eles se moviam com extraordinária precisão. Eles giravam a formação através de terreno acidentado. Eles atacavam em coordenação. E eles se recusavam a recuar. Essa reputação tornou-se lendária em 371 AEC, na Batalha de Leuctra. Na época, Esparta ainda dominava grande parte da Grécia. Seu prestígio militar era inigualável. Por gerações, a infantaria espartana foi tratada como o padrão ouro da guerra antiga. Mas em Leuctra, o general tebano Epaminondas usou uma formação oblíqua inovadora e colocou o batalhão sagrado no coração do assalto. O que se seguiu mudou a história grega. A linha tebana concentrou força contra a direita espartana. O batalhão sagrado avançou contra um dos sistemas de infantaria mais temidos do mundo antigo. E pela primeira vez na memória, Esparta colapsou sob pressão direta no campo de batalha. O choque foi enorme. A derrota destruiu a ilusão da invencibilidade espartana e marcou o início de um novo equilíbrio de poder na Grécia. Mas o que torna o batalhão sagrado tão difícil de explicar não é apenas o seu sucesso. É o fato de que nenhuma outra força militar conhecida do mundo antigo era estruturada como eles. Em uma cultura definida por hierarquia, honra masculina e tradições rígidas de campo de batalha, os tebanos criaram uma unidade de combate construída sobre o apego emocional e a devoção mútua. Isso não deveria ter funcionado pela lógica convencional. E ainda assim funcionou com uma eficácia aterrorizante. A unidade continuou servindo enquanto Tebas subia ao poder. Mas seu capítulo final veio em 338 AEC, na Batalha de Queroneia.
Naquela época, uma nova força estava remodelando a Grécia. Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre, o Grande, estava expandindo seu controle e esmagando a resistência. Em Queroneia, o batalhão sagrado enfrentou um exército macedônio que logo dominaria o mundo conhecido. Eles não recuaram. Eles não se renderam. De acordo com a tradição posterior, eles lutaram até o último homem. Após a batalha, Filipe teria caminhado pelo campo e, ao saber quem eram, expressou tristeza em vez de triunfo. Esse detalhe importa, porque mesmo o homem que os destruiu parece ter reconhecido que não havia apenas derrotado mais uma unidade. Ele havia aniquilado algo singular. Séculos depois, escavações perto de Queroneia descobriram uma vala comum que acredita-se pertencer ao batalhão sagrado. Os restos pareciam ter sido enterrados em formação de pares, lado a lado. Um eco final da estrutura que os definiu em vida. E ainda assim, apesar de suas conquistas, seu legado desapareceu em um silêncio surpreendente. Nenhuma grande tradição militar tentou recriar sua estrutura. Nenhum império adotou seu modelo. Nenhuma longa cadeia de doutrina levou seus métodos adiante. Para uma unidade tão eficaz, tão psicologicamente unificada e tão historicamente significativa, eles desapareceram com uma completude espantosa. Essa pode ser a parte mais estranha de todas. Porque se o batalhão sagrado de Tebas tivesse sido tratado como um modelo em vez de uma exceção, a própria psicologia da guerra poderia ter se desenvolvido por um caminho muito diferente. Em vez disso, eles foram lembrados apenas em fragmentos. Uma unidade que não deveria ter existido. Uma força que quebrou Esparta. E então desapareceu tão completamente que quase parece que a própria história interveio para enterrar a ideia. Top 2. Os Imortais da Pérsia. Em 480 AEC, durante a segunda invasão persa da Grécia, batedores gregos que vigiavam a estreita passagem montanhosa das Termópilas relataram algo profundamente perturbador. Através do horizonte empoeirado, marchava uma coluna de soldados movendo-se com uma precisão sinistra. Eles não gritavam. Eles não cantavam. Eles não quebravam a formação. 10.000 homens avançavam em silêncio total, suas lanças brilhando sob o sol nascente. Para os gregos, parecia quase sobrenatural, porque não importava quantos deles parecessem cair em batalha, seus números nunca pareciam mudar. Esses soldados eram conhecidos como os Imortais. Eles eram a força de elite permanente do Império Persa Aquemênida, servindo desde o reinado de Ciro, o Grande, até o governo posterior de Dário III. O nome em si veio de um sistema simples, mas brilhante. A unidade era sempre mantida em exatamente 10.000 soldados. Sempre que um homem era morto, ferido ou adoecia, outro o substituía imediatamente. Muitas vezes em poucas horas. Do lado de fora, parecia que a unidade nunca perdia um homem. Para seus inimigos, parecia que o exército era literalmente imortal. Mas os imortais eram muito mais do que uma guarda cerimonial. Eles eram uma das forças militares mais sofisticadas do mundo antigo. Seu equipamento por si só os tornava incomuns para a época. Cada soldado carregava um arco composto capaz de disparar com uma força notável. Eles também carregavam lanças curtas com pontas de ferro, junto com escudos de vime que eram leves e surpreendentemente resistentes. Muitos usavam armadura de escamas feita de placas de bronze ou ferro que lembravam escamas de peixe sobrepostas. Essa combinação criava um soldado que era ao mesmo tempo protegido e altamente móvel. Ao contrário das pesadas formações hoplitas usadas pelos exércitos gregos, os imortais podiam lutar em múltiplos alcances. Eles podiam lançar saraivadas de flechas à distância, depois fechar a lacuna com lanças, e ainda manter a formação sob pressão. Ainda mais intrigante era seu papel estratégico. Os imortais não se limitavam a guardar o rei persa. Eles funcionavam como uma força de ataque móvel capaz de operar em distâncias enormes. Registros persas os descrevem em campanha no Egito, Ásia Central, Índia e Anatólia. Eles viajavam com seus próprios engenheiros, unidades de suprimento e suporte logístico. Isso permitia que operassem independentemente do exército principal. De muitas maneiras,
Eles se assemelhavam a uma divisão militar de resposta rápida, algo muito mais próximo das forças de elite modernas do que da infantaria antiga típica. Mas o mistério mais profundo reside em quão pouco realmente sabemos sobre eles. Apesar de sua proeminência, quase nenhum registro interno persa descrevendo sua organização sobreviveu. A maior parte do que os historiadores sabem vem de historiadores gregos como Heródoto, junto com um punhado de relevos de pedra descobertos em antigos palácios persas. Seus campos de treinamento nunca foram identificados. Seus quartéis nunca foram localizados conclusivamente. Nenhum manual militar oficial jamais foi encontrado. Ainda mais estranho, o sistema usado para selecionar seus substitutos permanece obscuro. Algumas fontes sugerem que os substitutos vinham de famílias nobres persas. Outros acreditam que eram escolhidos entre guerreiros tribais de elite de todo o império. Mas muitos historiadores suspeitam que nem mesmo os próprios soldados sabiam as identidades de seus futuros substitutos. A estrutura da unidade era deliberadamente secreta. Então, quase tão subitamente quanto apareceram na história, os imortais desapareceram. Quando Alexandre o Grande derrotou o Império Persa no século IV AEC, os imortais desapareceram do registro histórico. Nenhum império sucessor continuou seu sistema. Nenhum exército posterior tentou recriar sua estrutura. Para uma unidade que foi temida em 3 continentes, seu desaparecimento é estranhamente completo. Não há projetos táticos sobreviventes. Nenhum relato de veteranos. Nenhuma doutrina militar construída a partir de seus métodos. Apenas descrições esparsas deixadas por seus inimigos. O que levanta uma questão perturbadora. Se os imortais realmente operavam como os historiadores descrevem, um exército de elite perfeitamente mantido de 10.000 soldados, disciplinado, móvel e logisticamente avançado, muito além de seu tempo. Então eles representam um dos primeiros exemplos de uma força de ataque profissional permanente na história humana. E ainda assim o modelo desapareceu, como se o conhecimento necessário para construir tal sistema tivesse desaparecido junto com eles. Os imortais marcharam através da história como uma máquina perfeitamente organizada. Então a máquina simplesmente parou, deixando para trás quase nenhuma instrução de como ela havia funcionado. Top 3. As legiões testudo-romanas. Em 52 AEC, durante o brutal cerco de Alésia, algo extraordinário se desenrolou no campo de batalha. Das muralhas fortificadas acima, os defensores observavam enquanto os soldados romanos avançavam diretamente contra uma tempestade de flechas, pedras e projéteis flamejantes. Sob circunstâncias normais, tal assalto teria sido suicida. Mas os soldados romanos não se dispersaram. Eles não ergueram escudos individuais em pânico. Em vez disso, eles avançaram como uma única estrutura. De cima, não parecia mais um exército de homens. Parecia uma fortaleza móvel. Esta era a formação testudo, uma tática tão precisa e disciplinada que observadores antigos lutavam para descrevê-la. A palavra testudo significa tartaruga em latim, e o nome foi perfeitamente escolhido. Os legionários romanos travavam seus grandes escudos retangulares em camadas sobrepostas. Os soldados na frente seguravam seus escudos para a frente. Aqueles nos lados protegiam os flancos, e os homens no centro erguiam seus escudos acima de suas cabeças. O resultado era uma carapaça blindada firmemente selada, feita inteiramente de coordenação humana. Flechas atingiam os escudos e ricocheteavam. Pedras rolavam pela superfície. Mesmo projéteis em chamas tinham pouco efeito. A formação permitia que os soldados romanos se aproximassem das muralhas da cidade, batessem nos portões e se movessem sob pesado fogo de projéteis com baixas mínimas. Mas o verdadeiro poder da testudo não era a sua proteção. Era a disciplina necessária para executá-la. Cada soldado tinha que manter o espaçamento exato. Cada escudo tinha que se alinhar com precisão matemática. Se apenas um soldado quebrasse a posição, a carapaça protetora poderia colapsar. Isso significava que a formação exigia treinamento extremo e confiança entre os soldados. E, no entanto, as legiões romanas a executavam repetidamente sob condições caóticas de campo de batalha.
às vezes subindo colinas, às vezes sob intenso fogo de projéteis, às vezes avançando através da lama ou terreno acidentado. Historiadores modernos muitas vezes lutam para entender como tal coordenação era possível. Os legionários romanos carregavam equipamentos pesando quase 18 quilos, 40 libras, incluindo armadura, armas e escudos. Manter tal formação geométrica enquanto marchavam sob ataque exigiria um condicionamento físico e uma disciplina de treinamento incríveis. Mas a testudo não era simplesmente uma técnica defensiva. Era uma arma psicológica. Para os inimigos que assistiam das muralhas da cidade, parecia que o exército romano havia se tornado um único organismo blindado, uma máquina imparável avançando lentamente em sua direção. Escritores antigos descreveram o terror que ela criava. Projéteis que normalmente dispersavam exércitos subitamente tornavam-se inúteis. Muralhas que normalmente forneciam segurança tornavam-se vulneráveis. O inimigo podia ver os romanos se aproximando, mas não tinha quase nenhuma forma de pará-los. E ainda assim, apesar de sua eficácia, a Testudo apresenta um estranho enigma histórico. Após a queda do Império Romano do Ocidente, a tática essencialmente desapareceu. A Guerra Medieval viu incontáveis cercos em toda a Europa e no Oriente Médio. No entanto, nenhum exército jamais recriou a formação de tartaruga romana com o mesmo nível de disciplina. Nem durante as cruzadas, nem durante as invasões mongóis, nem durante as massivas batalhas de cerco do final do mundo medieval. Alguns historiadores argumentam que a tática exigia a estrutura extremamente profissional do exército romano. O exército romano não era uma força temporária. Era uma instituição permanente com treinamento, equipamentos e estruturas de comando padronizados. Esse nível de organização simplesmente não existia na maioria das sociedades medievais. Outros acreditam que a formação exigia uma disciplina tão estrita que exércitos posteriores não conseguiram mantê-la. Mas há outra possibilidade. A Testudo pode não ter sido apenas uma formação. Pode ter sido parte de um sistema militar romano maior. Um que combinava logística, treinamento, psicologia e engenharia tática de formas que civilizações posteriores lutaram para reproduzir. Mesmo os registros romanos fornecem surpreendentemente poucos detalhes. Nenhum manual completo sobrevive explicando exatamente como a formação era treinada ou executada. A maioria das reconstruções modernas vem de esculturas, descrições de campos de batalha e suposições fundamentadas. É como se a técnica devesse ser executada e testemunhada, mas nunca totalmente explicada. Se a testudo romana realmente funcionava como um organismo blindado móvel no campo de batalha, então ela representa algo extraordinário. Um sistema de infantaria tão avançado que o mundo precisou de quase 2000 anos antes que uma coordenação comparável reaparecesse na guerra mecanizada moderna. Uma perfeição tática que surgiu na Roma Antiga e depois desapareceu com o império que a criou. Top 4. As divisões de bestas da dinastia. Han em 202 AEC, durante a violenta luta que se seguiu ao colapso da dinastia Qin, testemunhas no campo de batalha relataram ouvir algo estranho. Não era o som de tropas marchando. Não era o ritmo de tambores de guerra. Em vez disso, um ritmo mecânico rápido ecoava pelo campo de batalha. Um som de estalos repetidos, repetidas vezes. Momentos depois, formações inimigas inteiras começaram a desmoronar antes mesmo de conseguirem chegar ao alcance das espadas. O som vinha de fileiras de soldados operando um dos sistemas de armas mais avançados do mundo antigo. As divisões de bestas da dinastia Han. Ao contrário dos arqueiros tradicionais, os soldados Han estavam equipados com bestas mecânicas capazes de lançar dardos com tremenda força e precisão. Exemplares escavados de tumbas antigas revelam armas construídas de madeira de lei, em camadas, componentes de bronze e tendões de tensão poderosos. Muitas dessas bestas eram capazes de atingir alvos a mais de 60 metros, 200 pés, de distância com precisão letal. Mas a verdadeira inovação estava escondida dentro da própria arma. O mecanismo do gatilho. Arqueólogos descobriram que as bestas Han usavam sistemas complexos de travamento de bronze, projetados com precisão notável.
Esses gatilhos incluíam sistemas de liberação calibrados, travas de segurança e componentes de tensão ajustáveis. Mesmo engenheiros modernos expressaram surpresa com a sofisticação desses mecanismos. Algumas bestas eram até fabricadas com peças intercambiáveis padronizadas. Esse detalhe é surpreendente, porque a produção padronizada de armas é geralmente associada a sociedades industriais milhares de anos depois. No entanto, o Império Han parece ter alcançado algo semelhante através de arsenais controlados pelo Estado. Grandes oficinas governamentais produziam armas usando moldes e rigoroso controle de qualidade. Algumas armas eram até marcadas com inscrições seriais, identificando onde e quando foram fabricadas. Em outras palavras, os militares Han podem ter operado um dos primeiros exemplos de produção de armas padronizada em larga escala na história humana. Mas a tecnologia por si só não foi o que tornou essas divisões tão poderosas. Foi como elas foram organizadas. Os soldados de besta Han não operavam como arqueiros dispersos. Eles lutavam como unidades coordenadas. Pelotões inteiros disparavam em rajadas sincronizadas. Enquanto uma fileira disparava, outra fileira recarregava. Alguns soldados carregavam grandes escudos, permitindo que os operadores de besta disparassem com segurança atrás deles. Outros funcionavam como engenheiros de campo, consertando bestas danificadas durante o combate. Registros históricos também sugerem o uso de plataformas de tiro móveis, permitindo que os soldados atirassem de posições elevadas ou estruturas protegidas. Combinadas com sistemas de sinalização e avanços coordenados de infantaria, essas divisões de bestas podiam devastar formações inimigas muito antes do início do combate corpo a corpo. Para inimigos não familiarizados com a tecnologia, o efeito era aterrorizante. Os dardos chegavam mais rápido do que os arqueiros tradicionais podiam atirar. Os gatilhos mecânicos permitiam que os soldados atirassem com força e precisão consistentes. E as rajadas sincronizadas criavam uma parede de projéteis varrendo o campo de batalha. Mas talvez a parte mais intrigante do sistema de bestas Han seja o que aconteceu depois. Apesar de seu sucesso, a estrutura completa dessas unidades desapareceu lentamente da história. Dinastias chinesas posteriores ainda usavam bestas, mas nunca mais no mesmo sistema industrializado e coordenado que definiu os militares Han. As complexas redes de fabricação desapareceram. As formações táticas foram simplificadas. E o conhecimento mecânico preciso por trás de alguns dos primeiros sistemas de gatilho parece ter sido perdido. Historiadores ainda debatem por que isso aconteceu. Alguns acreditam que o sistema exigia um enorme suporte logístico que governos posteriores não conseguiram manter. Outros suspeitam que as autoridades centralizadas restringiram deliberadamente uma tecnologia militar tão poderosa. Afinal, um sistema de armas capaz de produção em massa e poder de alcance devastador poderia facilmente ameaçar o próprio império. Testes modernos em bestas Han reconstruídas revelaram algo notável. Mesmo após 2000 anos, seus designs mecânicos permanecem eficazes. Réplicas construídas a partir de medições arqueológicas demonstraram poder suficiente para perfurar escudos de madeira a distâncias significativas. A tecnologia claramente funcionava, mas o sistema que a manejava, as divisões treinadas, as rajadas coordenadas, as redes de fabricação, desapareceu quase inteiramente. Se o corpo de bestas Han realmente operava como uma força de alcance mecanizada no mundo antigo, então ele desafia a linha do tempo tradicional do desenvolvimento militar. Porque sugere que, séculos antes da era industrial, uma civilização dominou brevemente a fórmula para a guerra de precisão produzida em massa. E então, por razões ainda hoje debatidas, essa fórmula desapareceu. Top 5. A Guarda Varegu. No ano de 988 EC, visitantes dentro do Palácio Imperial de Constantinopla testemunharam algo que parecia quase impossível. Parados atrás do imperador bizantino, estavam guerreiros imponentes, de pele pálida, barbas pesadas e machados massivos de 2 mãos, apoiados em seus ombros. Eles usavam peles do norte gelado. Eles falavam línguas desconhecidas e, no entanto, serviam como guarda-costas pessoais
do governante mais poderoso do Império Romano do Oriente. Esses guerreiros não eram romanos. Eles eram vikings. Eram conhecidos como a Guarda Vareg. Sua existência começou com uma aliança política em comum. O imperador bizantino Basílio II, enfrentando uma rebelião dentro de seu próprio império, precisava de soldados em quem pudesse confiar plenamente. Generais e nobres locais nem sempre eram confiáveis. Eles tinham ambições políticas. Eles tinham lealdades familiares. Eles podiam ser subornados. Então, Basílio II recorreu a um aliado inesperado, o príncipe Vladimir da Rus de Kiev. Em troca de apoio militar e uma aliança de casamento real, Vladimir enviou 6.000 guerreiros vikings para o sul, para Constantinopla. Esses homens eram combatentes endurecidos. Muitos já haviam lutado na Inglaterra, Irlanda e norte da Europa. Eles eram experientes em combates brutais, disciplinados em formações de parede de escudos e temidos por sua ferocidade. Mas o que os tornava valiosos para o imperador era outra coisa. Eles não tinham conexão com a política bizantina. Sua lealdade só poderia pertencer ao imperador que os pagava. Isso os tornava o guarda-costas imperial perfeito. A Guarda Vareg rapidamente desenvolveu uma reputação que se espalhou por todo o império. Sua arma principal era o machado Vareg, uma lâmina massiva de 2 mãos, capaz de fender armaduras e até quebrar investidas de cavalaria. Relatos contemporâneos descrevem esses guerreiros derrubando inimigos com uma força aterrorizante. Mas a força bruta sozinha não os definia. Eles eram altamente disciplinados. Eles treinavam em combate a curta distância, defesa de palácio e táticas de choque no campo de batalha. Eles protegiam o imperador durante aparições públicas. Eles guardavam as entradas do palácio. E durante a guerra, serviam como tropas de assalto de elite. De muitas maneiras, a Guarda Vareg funcionava como uma unidade de forças especiais medieval. No entanto, o aspecto mais incomum dos Varegs era sua independência cultural. Ao contrário da maioria dos soldados do exército bizantino, eles tinham permissão para manter suas próprias tradições. Eles falavam suas línguas nativas. Eles praticavam seus rituais culturais. E muitos continuaram entalhando runas nórdicas nas paredes de pedra e varandas de Constantinopla. Algumas dessas inscrições rúnicas ainda existem hoje. Espalhadas por antigas estruturas bizantinas, são lembretes silenciosos de que guerreiros vikings outrora serviram no coração do Império Romano do Oriente. Outra razão pela qual a Guarda Vareg se tornou lendária era sua incorruptibilidade. Enquanto a política bizantina era famosa por subornos e intrigas, os Varegs eram conhecidos por recusar propinas. Sua lealdade era direta e absoluta. Eles serviam apenas ao imperador. Por mais de 3 séculos, a Guarda Vareg permaneceu como uma das unidades militares mais confiáveis de Bizâncio. Eles lutaram em campanhas na Sicília, nos Balcãs e no Oriente Médio. Eles protegeram imperadores durante revoltas e conspirações palacianas. E sua presença muitas vezes determinava se um governante sobreviveria a um golpe. Ainda assim, apesar de seu longo serviço, sua história termina silenciosamente. No século XIV, o Império Bizantino estava enfraquecendo. Armas de pólvora estavam mudando a guerra. E a antiga cultura guerreira viking que havia fornecido muitos dos recrutas da guarda estava desaparecendo. A Guarda Vareg desapareceu lentamente do registro histórico. Nenhum outro império recriou seu modelo. Nenhum exército posterior adotou a ideia de guerreiros estrangeiros de elite com lealdade direta a um governante acima de todas as estruturas políticas. O que levanta uma questão interessante. A Guarda Vareg provou que soldados de culturas completamente diferentes podiam servir a um império com lealdade e eficácia extraordinárias. Seu sistema funcionou por séculos. No entanto, nunca foi totalmente repetido. Talvez porque o modelo fosse incomum demais. Ou talvez porque os governantes percebessem que uma força poderosa o suficiente para proteger um trono também poderia se tornar poderosa o suficiente para controlá-lo. A Guarda Vareg estava fora das regras normais de império, identidade e lealdade. E por 300 anos, eles estiveram entre os guerreiros mais temidos do mundo medieval. Então, como muitas das unidades militares mais misteriosas da história,
Eles simplesmente desapareceram. Top 6. A cavalaria mameluca. Em 1260, no Vale de Ain Jalut, uma das forças militares mais aterrorizantes da história estava avançando novamente. O Império Mongol já havia conquistado vastas regiões na Ásia e no leste europeu. Cidade após cidade havia caído. Exército após exército havia sido destruído. Para muitos governantes do mundo medieval, os mongóis pareciam imparáveis. Mas em Ain Jalut, algo inesperado aconteceu. Em vez de recuar, uma força de cavalaria cavalgou diretamente em direção ao exército mongol. Eles não se dispersaram. Eles não entraram em pânico. Em vez disso, manobraram pelo campo de batalha com precisão calculada. Suas unidades de cavalaria moviam-se como uma máquina cuidadosamente coordenada. Eles atingiram os flancos mongóis. Eles executaram retiradas controladas. Eles atraíram os mongóis para terrenos estreitos. Então fecharam a armadilha. O avanço mongol parou pela primeira vez em uma batalha aberta. A força responsável por esta vitória histórica foi a cavalaria mameluca. O que torna os mamelucos tão extraordinários é como eles foram criados. Eles não nasceram em famílias militares. Eles não faziam parte de um exército nacional. Eles eram originalmente soldados escravos. Meninos jovens eram levados de regiões como a Ásia Central, o Cáucaso e o leste europeu. Eles eram trazidos para o mundo islâmico e criados dentro de um rígido sistema de treinamento militar. Desde o momento em que chegavam, suas vidas eram moldadas em torno da guerra. Eles eram treinados em equitação, arquearia, luta de espadas e estratégia de campo de batalha. Seu treinamento era implacável. Eles praticavam o combate montado até que seus movimentos se tornassem instintivos. Eles aprendiam como disparar flechas com precisão, enquanto cavalgavam em velocidade máxima. Eles treinavam manobras complexas de cavalaria repetidamente, até que unidades inteiras pudessem se mover como uma só. Mas ao contrário dos sistemas tradicionais de escravidão, o sistema mameluco produziu algo inesperado. Esses soldados não eram tratados como guerreiros descartáveis. Eles se tornaram uma casta militar de elite. Sua lealdade era direcionada ao sultão governante que os comandava. Mas com o tempo, sua habilidade e influência cresceram tanto que eles começaram a controlar a própria estrutura política. Eventualmente, os mamelucos derrubaram seus próprios governantes e estabeleceram um sultanato mameluco. Antigos soldados escravos tornaram-se reis. Por mais de 250 anos, eles governaram o Egito e grandes partes do Oriente Médio. Suas táticas de cavalaria eram diferentes de qualquer outra coisa no mundo medieval. Os cavaleiros mamelucos combinavam arquearia montada, cargas de cavalaria pesada e manobras coordenadas no campo de batalha. Eles podiam atacar à distância com arcos compostos. Depois, aproximar-se para o combate com espadas. Sua armadura combinava cota de malha, placas lamelares e couro endurecido, permitindo proteção sem sacrificar a mobilidade. Talvez sua habilidade mais impressionante fosse o domínio da decepção tática. Eles frequentemente usavam retiradas fingidas, atraindo os inimigos antes de cercá-los de múltiplas direções. Essa tática foi famosamente usada na Batalha de Ain Jalut, onde o exército mongol foi atraído para uma emboscada e derrotado. Foi uma das primeiras grandes derrotas mongóis em batalha aberta. Ainda mais notável era como o sistema mameluco se sustentava. Os soldados mamelucos não tinham permissão para passar seu status para seus filhos. Em vez disso, novos recrutas eram constantemente trazidos de regiões externas e treinados desde a infância. Isso criava um ciclo contínuo de desenvolvimento de guerreiros de elite. Cada geração era reconstruída do zero. O resultado foi uma estrutura militar diferente de qualquer outra na história. Uma classe governante feita inteiramente de guerreiros que outrora foram escravos. Ainda assim, apesar de seu sucesso, muito de seu conhecimento militar permanece misterioso. Poucos manuais de treinamento detalhados sobrevivem. Muita de sua doutrina de combate era passada oralmente de mestre para aprendiz. Sua coordenação no campo de batalha, suas formações de cavalaria e seu tempo tático ainda são estudados por historiadores que tentam entender como tal precisão era alcançada. No século XVI, no entanto, a guerra estava mudando. Armas de pólvora e artilharia,
estavam se tornando dominantes. Forças de cavalaria tradicionais não podiam mais dominar os campos de batalha como outrora. O ascendente Império Otomano acabou absorvendo o Estado mameluco. Seu sistema militar único desapareceu. Mas sua história continua sendo uma das transformações mais incomuns na história militar. Uma força de meninos escravizados que se tornaram guerreiros de elite. Uma classe guerreira que derrubou seus mestres. E um exército de cavalaria poderoso o suficiente para derrotar os mongóis no auge de sua expansão. Poucos sistemas militares na história foram construídos sobre uma base tão estranha. E menos ainda tiveram tanto sucesso quanto a cavalaria mameluca. No entanto, como tantas outras forças de elite eficazes da história, seus métodos desapareceram com eles. Top 7. Os ninjas de Iga e Koga. Em 1581, o senhor da guerra Oda Nobunaga lançou uma campanha militar massiva contra a província montanhosa de Iga no Japão. Nobunaga já era uma das figuras mais poderosas do período Sengoku, uma era definida por guerras constantes e caos político. Para esmagar a pequena província, ele enviou um exército de quase 40 mil soldados. Contra eles estavam apenas alguns milhares de defensores. Por qualquer medida convencional, o resultado deveria ter sido óbvio. Mas o que o exército de Nobunaga encontrou foi diferente de tudo o que haviam enfrentado antes. Rotas de suprimento começaram a queimar durante a noite. Mensageiros desapareciam antes de chegar aos seus destinos. Emboscadas surgiam de florestas onde nenhum soldado havia sido visto. Armadilhas estavam escondidas ao longo de caminhos montanhosos. Tropas inimigas pareciam surgir do nada, atacar rapidamente e desaparecer no terreno. Os atacantes estavam confusos. Muitos afirmavam que nunca viram quem os atacou. No entanto, as baixas continuavam aumentando. Esses atacantes não eram fantasmas. Eram membros dos clãs ninjas de Iga e Koga. Ao contrário dos mitos modernos, os ninjas não eram guerreiros mágicos vestidos inteiramente de preto. Eles eram especialistas altamente treinados, operando dentro de um sistema único de guerra secreta. As regiões montanhosas de Iga e Koga eram há muito tempo politicamente independentes dos poderosos senhores feudais. Por causa desse isolamento, as comunidades locais desenvolveram suas próprias tradições militares. Em vez de focar no combate em campo aberto como os samurais, eles se especializaram em furtividade, espionagem, sabotagem e infiltração. Os ninjas eram treinados desde a infância. Sua educação incluía muito mais do que combate. Eles aprendiam disfarce, arrombamento, movimento silencioso, escalada, venenos, explosivos e coleta de inteligência. Eles estudavam dialetos regionais para se misturarem a diferentes comunidades. Eles aprendiam como viajar longas distâncias sem serem detectados. Eles até treinavam para observar padrões ambientais, como direção do vento, luz do luar e movimento de sombras. Todas essas habilidades eram usadas para apoiar um propósito: controle de informação e interrupção estratégica. Ao contrário dos exércitos samurais que dependiam do confronto direto, as forças ninjas muitas vezes evitavam completamente a batalha aberta. Em vez disso, eles enfraqueciam os inimigos antes mesmo da luta começar. Eles se infiltravam em castelos disfarçados de servos ou mercadores. Eles ateavam fogo em depósitos de suprimentos. Eles espalhavam desinformação dentro de territórios inimigos. Algumas missões ninjas focavam inteiramente em coletar inteligência sobre movimentos de tropas e estruturas defensivas. De muitas maneiras, eles funcionavam como agentes de inteligência precoces. O que torna o sistema ninja particularmente fascinante é sua organização. Eles operavam em pequenas células, cada uma responsável por tarefas específicas. Alguns coletavam inteligência. Alguns realizavam operações de sabotagem. Outros agiam como mensageiros ou iscas. Essa estrutura descentralizada tornava o sistema extremamente difícil de ser destruído pelos inimigos. Mesmo que um grupo fosse capturado, outros poderiam continuar operando. Documentos históricos como o Bansen Shukai, compilado no século XVII, descrevem muitos de seus métodos de treinamento. Esses textos incluem instruções para técnicas de infiltração, ferramentas de fuga,
mensagens codificadas e até estratégias de guerra psicológica. Alguns manuais descrevem dispositivos como escadas dobráveis, bombas de fumaça e ferramentas de flutuação que permitiam aos agentes cruzar a água silenciosamente. Essas inovações tornaram as forças ninjas notavelmente adaptáveis, mas sua eficácia também as tornava perigosas para governantes poderosos. Quando Nobunaga finalmente invadiu Iga com força esmagadora em 1581, a região foi devastada. Muitos ninjas foram mortos. Outros fugiram e entraram a serviço de diferentes daimyo, incluindo o ascendente shogunato Tokugawa. No entanto, o governo Tokugawa logo percebeu que redes secretas tão poderosas poderiam ameaçar a autoridade centralizada. Com o tempo, as informações sobre as operações ninjas foram rigidamente controladas. Seus métodos foram parcialmente suprimidos. Sua história tornou-se distorcida por mitos e lendas. Hoje, muito do que sabemos sobre as reais operações ninjas vem de documentos fragmentados e referências históricas esparsas. A estrutura completa de suas redes de inteligência permanece obscura. Mas o que é certo é que os ninjas de Iga e Koga criaram um dos primeiros sistemas organizados de guerra secreta e operações de inteligência na história. Séculos antes de existirem as agências de inteligência modernas, esses clãs montanhosos já haviam dominado a arte da furtividade, sabotagem e interrupção psicológica. Sua influência era tão eficaz que até poderosos senhores da guerra os temiam. E ainda assim, como muitos dos sistemas militares de elite nesta lista, seus verdadeiros métodos desapareceram no segredo, deixando para trás uma legenda que é muito menos compreendida do que a realidade que outrora existiu. Top 8. Os janízaros do Império Otomano. Em 1453, enquanto as massivas muralhas de Constantinopla tremiam sob o trovão dos canhões otomanos, os defensores nas Ameias notaram algo incomum. No meio do caos do cerco, uma formação disciplinada de soldados avançava em direção às muralhas da cidade. Eles se moviam em sincronia perfeita. Seus passos eram rítmicos, seus uniformes eram idênticos, e sua disciplina era diferente de tudo o que os defensores tinham visto antes. Esses soldados não eram cavaleiros feudais. Eles não eram mercenários. Eles eram os janízaros, a infantaria de elite do Império Otomano. E eles representavam um dos sistemas militares mais radicais já criados no mundo medieval. O corpo de janízaros foi estabelecido no século XIV sob o sultão Murad Pimornima. Seu sistema de recrutamento por si só os tornava únicos. Através de uma política conhecida como devshirme, o Estado otomano coletava meninos cristãos de regiões em todos os Balcãs. Essas crianças eram levadas para o serviço imperial, convertidas ao Islã e treinadas dentro de uma instituição militar, estrita controlada diretamente pelo sultão. À primeira vista, o sistema parecia severo. Mas dentro da estrutura otomana, esses recrutas não eram tratados como soldados descartáveis. Em vez disso, eram educados, treinados e transformados em um exército profissional permanente. Desde tenra idade, os recrutas janízaros eram submetidos a um intenso treinamento físico e psicológico. Eles aprendiam disciplina, táticas militares, línguas e doutrina religiosa. Eles viviam comunitariamente em quartéis e eram proibidos de formar laços familiares que pudessem dividir sua lealdade. Sua fidelidade pertencia apenas ao sultão. Isso criou uma força militar diferente dos exércitos feudais comuns na Europa medieval. Enquanto os reis europeus frequentemente dependiam de forças temporárias reunidas por nobres locais, o Império Otomano possuía um corpo de infantaria profissional permanente. Os janízaros também foram pioneiros em outra área: armas de fogo. No século XV, eles já haviam começado a usar mosquetes de mecha precoces no campo de batalha. Isso os tornou uma das primeiras forças de infantaria organizadas a incorporar armas de pólvora em táticas militares coordenadas. Suas formações de campo de batalha combinavam a disciplina tradicional da infantaria com o poder emergente das armas de fogo. Eles podiam manter linhas defensivas, invadir fortificações e realizar rajadas controladas que devastavam as formações inimigas. Sua presença desempenhou um papel crucial nas grandes vitórias otomanas.
incluindo a queda de Constantinopla, um dos eventos militares mais significativos da história mundial. Mas os janízaros eram mais do que apenas soldados. Eles formavam uma instituição social única dentro do império. Eles viviam em seus próprios quartéis. Eles tinham sua própria hierarquia interna e tradições. De muitas maneiras, funcionavam quase como um Estado dentro do Estado. Por séculos, sua disciplina e lealdade os tornaram uma das forças militares mais eficazes do mundo. No entanto, com o tempo, esse poder começou a criar problemas. À medida que o império se expandia, os janízaros ganharam influência política. Eles começaram a interferir nas decisões do governo. Alguns até participaram de golpes palacianos. As regras rígidas que outrora definiram o corpo enfraqueceram lentamente. Janízaros começaram a se casar, possuir propriedades e passar posições para parentes. O sistema que outrora garantia lealdade absoluta estava se transformando lentamente em algo diferente. No século XIX, o corpo de janízaros tornou-se poderoso o suficiente para desafiar a própria autoridade do sultão otomano. Em 1826, o sultão Mahmud II decidiu que a instituição havia se tornado perigosa demais para ser mantida. Em um evento conhecido como o Incidente Auspicioso, o governo otomano desmantelou violentamente o corpo de janízaros. Milhares foram executados. Seus quartéis foram destruídos. Suas tradições militares foram deliberadamente apagadas. O império então os substituiu por um novo exército modernizado. Os janízaros foram outrora uma das forças militares mais disciplinadas e inovadoras do mundo medieval. Eles foram pioneiros no uso da infantaria permanente e das táticas iniciais de armas de fogo. Ainda assim, seu sistema foi ultimamente destruído pelo mesmo poder que o havia criado. E como muitas das forças de elite eficazes da história, sua estrutura desapareceu quase completamente, deixando os historiadores a imaginar como um sistema militar tão revolucionário pôde existir por séculos e então desaparecer tão abruptamente. Top 9. Os Housecarls da Inglaterra anglo-saxã. Na manhã de 14 de outubro de 1066, um nevoeiro denso pairava sobre as colinas, perto de Hastings, na Inglaterra. Abaixo da crista, o exército de Guilherme da Normandia preparava-se para atacar. Acima deles estavam os defensores do rei Haroldo Godwinson. No centro da linha inglesa estava um grupo de guerreiros que não se moveu quando a cavalaria normanda começou sua carga. Eles permaneceram completamente imóveis. Escudo pressionado contra escudo, machados apoiados nos ombros. Esses guerreiros não eram camponeses ou milícias temporárias. Eles eram os Housecarls, os soldados profissionais de elite da Inglaterra anglo-saxã. Ao contrário da maioria dos exércitos medievais, que dependiam de agricultores e levas locais convocadas apenas durante a guerra, os Housecarls eram guerreiros profissionais em tempo integral. Suas origens remontavam ao reinado do rei Canuto, o Grande, no início do século XI. Canuto governava um vasto império no Mar do Norte que incluía Inglaterra, Dinamarca e Noruega. Para assegurar seu poder, ele criou uma guarda real permanente, composta por soldados altamente treinados. Esses homens ficaram conhecidos como Housecarls, significando homens da casa. Eles viviam dentro da corte real. Eram pagos diretamente pelo tesouro do rei e serviam tanto como guarda-costas quanto como tropas de choque no campo de batalha. O que tornava os Housecarls especialmente temidos era sua arma, o machado dinamarquês. Esta não era uma pequena ferramenta de batalha. Era uma arma massiva de 2 mãos que podia alcançar mais de 1,5 metros de comprimento. A lâmina era larga e afiada como uma navalha, capaz de fender escudos e cortar armaduras. Mas a arma exigia uma força e precisão tremendas para ser usada com eficácia. Relatos históricos descrevem Housecarls manejando esses machados com uma habilidade aterrorizante. Em vez de golpes selvagens, eles desferiam ataques precisos e controlados, projetados para quebrar formações inimigas. A famosa tapeçaria de Bayeux chega a retratar um Housecarl atingindo o cavalo de um cavaleiro normando em plena carga, derrubando tanto o cavaleiro quanto a montaria no chão. No entanto, a verdadeira força dos Housecarls não eram apenas suas armas, era sua disciplina.
Eles lutavam em formações de parede de escudos firmemente organizadas, travando os escudos para formar uma barreira defensiva sólida. Atrás dos escudos, os longos machados podiam golpear para baixo os inimigos que se aproximavam. Isso criava uma formação extremamente difícil para a cavalaria romper. Na Batalha de Hastings, essa formação aguentou por horas. Investidas de cavalaria normanda chocaram-se repetidamente contra a parede de escudos inglesa. Muitas falharam. Os housecarls mantiveram sua posição com uma determinação notável. Mesmo quando as flechas choviam e a batalha tornava-se caótica, os guerreiros de elite mantiveram-se firmes. De acordo com os cronistas, o colapso final da linha inglesa só ocorreu depois que o próprio rei Haroldo foi morto. Mesmo assim, os últimos defensores a cair foram os housecarls. Eles continuaram lutando muito depois de o resto do exército ter começado a debandar. Apesar de seu impressionante desempenho em batalha, os housecarls desapareceram quase imediatamente após a conquista normanda. Guilherme, o Conquistador, não tinha interesse em manter uma força militar leal ao rei anterior. Em vez disso, ele reorganizou a Inglaterra sob o sistema feudal, distribuindo terras e obrigações militares entre nobres leais. Isso substituiu a Guarda Real, centralizada por uma rede descentralizada de cavaleiros e vassalos. A classe guerreira profissional que protegeu os reis anglo-saxões foi dissolvida. Sua estrutura, métodos de treinamento e disciplina de campo de batalha desapareceram na história. O que levanta uma questão intrigante. Os housecarls representavam um dos primeiros exemplos de uma força de infantaria profissional permanente na Europa Ocidental medieval. Seu modelo poderia ter influenciado o desenvolvimento de exércitos europeus posteriores. No entanto, após Hastings, seu sistema nunca foi recriado na mesma forma. Em vez disso, a Europa moveu-se em direção aos exércitos de cavaleiros feudais que dominaram a guerra por séculos. Os housecarls desapareceram junto com o reino anglo-saxão que serviam, mas sua história deixa para trás uma possibilidade fascinante. Se seu sistema tivesse sobrevivido, exércitos profissionais permanentes poderiam ter aparecido na Europa centenas de anos antes. Em vez disso, sua disciplina e organização foram enterradas sob a nova ordem normanda, outra força militar de elite que a história silenciosamente permitiu desaparecer. Top 10. Os arqueiros de cavalaria pesada. Mongóis, em 1241, perto das margens do rio Sajó, na Hungria, exércitos europeus reuniram-se para confrontar o que acreditavam ser uma horda desorganizada. Cavaleiros de toda a região reuniram-se sob armaduras pesadas. Eles esperavam uma carga de cavalaria caótica de guerreiros tribais. O que encontraram, em vez disso, foi algo muito mais aterrorizante. Através da planície aberta, soldados montados começaram a mover-se em formações circulares amplas. Eles não avançaram correndo. Eles não colidiram com a linha inimiga. Em vez disso, moveram-se em ondas coordenadas. Então as flechas começaram a cair. Não aleatoriamente, não esporadicamente, mas em rajadas implacáveis e perfeitamente sincronizadas. Antes que os cavaleiros europeus pudessem sequer fechar a distância, suas linhas de frente já estavam colapsando. Os atacantes eram os arqueiros de cavalaria pesada do Império Mongol. Para muitos historiadores, eles representam um dos sistemas militares mais eficientes já criados. O que tornava o exército mongol tão extraordinário não era apenas suas armas, era sua organização. Os militares mongóis seguiam uma estrutura de comando decimal. 10 soldados formavam um esquadrão. 10 esquadrões formavam uma companhia. 10 companhias formavam um regimento. Este sistema permitia que os comandantes coordenassem milhares de cavaleiros com uma eficiência notável. As ordens eram entregues através de sinais de bandeira, sinais de fumaça, tambores e mensageiros montados. Formações inteiras podiam mudar de direção ou executar manobras complexas em instantes. Este nível de comunicação no campo de batalha era quase desconhecido na guerra medieval. But o verdadeiro poder da cavalaria mongol vinha de suas capacidades de combate híbridas. Ao contrário da cavalaria tradicional, que dependia principalmente do combate próximo, os cavaleiros mongóis eram mestres da arquearia montada. Seus arcos compostos eram construídos de camadas de madeira, chifre e tendão.
Esses arcos eram incrivelmente poderosos. Muitos tinham pesos de tração excedendo 100 libras. Eles podiam atingir alvos com precisão a mais de 300 jardas, 275 metros, de distância. Ainda mais impressionante era o fato de que os guerreiros mongóis podiam disparar esses arcos enquanto cavalgavam em velocidade máxima. Isso permitia que atacassem à distância, recuassem rapidamente e atacassem novamente antes que os inimigos pudessem responder. Mas suas táticas iam muito além da simples arquearia. As unidades de cavalaria mongol frequentemente usavam retiradas fingidas. Eles fingiam fugir do campo de batalha, atraindo as forças inimigas para a perseguição. Assim que as linhas inimigas estivessem esticadas e desorganizadas, as unidades mongóis voltavam-se subitamente e atacavam de múltiplas direções. Essa tática destruiu muitos exércitos que acreditavam estar perseguindo um inimigo derrotado. Os mongóis também integraram tecnologia de cerco, engenheiros e guerra psicológica em suas campanhas. Eles usavam torres de cerco, armas de pólvora precoces e até guerra biológica, lançando cadáveres infectados sobre as muralhas das cidades para espalhar doenças e pânico. Suas campanhas estendiam-se por vastos territórios, da China ao leste europeu. Apesar de operarem em milhares de milhas, os exércitos mongóis mantinham uma coordenação notável. O que torna este sistema ainda mais misterioso é a falta de uma doutrina escrita detalhada. Os mongóis tinham leis e códigos militares, como a Yasa, estabelecida por Gengis Khan, mas muito de seu conhecimento tático era transmitido oralmente, através de treinamento e experiência de campo de batalha. Ao contrário de muitas civilizações, os mongóis não dependiam fortemente de manuais militares escritos. Em vez disso, o conhecimento passava de comandante para guerreiro através da prática e da tradição. Isso torna difícil para os historiadores reconstruir totalmente seus métodos. Quando o Império Mongol eventualmente se fragmentou durante o século XIV, nenhum estado sucessor conseguiu recriar o mesmo nível de coesão militar. Exércitos de cavalaria posteriores adotaram pedaços das táticas mongóis, mas nenhum replicou o sistema completo. A velocidade, a rede de comunicação, a decepção tática, a coordenação logística através de distâncias massivas. Todos esses elementos juntos criaram uma máquina de guerra que remodelou a história mundial. E ainda assim, apesar de seu sucesso esmagador, a estrutura militar mongol desapareceu lentamente com o próprio império. Seus métodos influenciaram exércitos futuros, mas o sistema completo nunca foi perfeitamente reproduzido. Os arqueiros de cavalaria pesada do Império Mongol continuam sendo uma das maiores anomalias militares da história. Uma força que combinou velocidade, disciplina, inteligência e guerra psicológica em uma escala raramente vista antes ou depois. E como muitos dos exércitos de elite que exploramos hoje, sua verdadeira doutrina pode ter desaparecido junto com o império que os criou. Ao longo da história, certas forças militares surgiram não como desenvolvimentos graduais, mas como anomalias súbitas, exércitos que pareciam chegar totalmente formados, disciplinados além da expectativa, organizados muito à frente dos sistemas políticos e das tecnologias de seu tempo. O Batalhão Sagrado de Tebas destruiu o domínio espartano com uma unidade construída sobre a lealdade emocional em vez da hierarquia tradicional. Os imortais da Pérsia mantiveram uma força de elite perfeitamente sustentada, que parecia aos inimigos como se nunca pudesse morrer. As legiões romanas aperfeiçoaram a formação testudo, transformando a infantaria em uma fortaleza móvel capaz de avançar através de tempestades de flechas. As divisões de bestas da dinastia Han demonstraram um nível industrial de produção de armas séculos antes da era industrial. A Guarda Vareg provou que guerreiros de culturas distantes podiam servir a um império com uma lealdade inigualável. A cavalaria mameluca surgiu da escravidão para derrotar a máquina de guerra mongol e construir uma dinastia governante de guerreiros. Os clãs ninjas de Iga e Koga desenvolveram sistemas sofisticados de espionagem e guerra secreta, muito antes de existirem as agências de inteligência modernas. Os janízaros criaram uma das primeiras forças de infantaria
profissionais permanentes construídas em torno de treinamento centralizado e táticas de armas de fogo. Os housecarls da Inglaterra anglo-saxã formaram uma guarda real disciplinada que podia manter o campo de batalha contra probabilidades esmagadoras. E os arqueiros de cavalaria mongóis construíram uma estrutura militar capaz de coordenar exércitos massivos através de continentes com uma eficiência aterrorizante. Cada uma dessas forças alcançou algo extraordinário. Eles dominaram táticas, disciplina ou organização que pareciam estar muito além das expectativas de sua era. No entanto, o que é talvez mais misterioso é como muitos deles desapareceram. Não simplesmente derrotados em batalha, não gradualmente substituídos por sistemas melhorados, mas muitas vezes apagados da tradição militar. Suas estruturas se dissolveram, seus métodos de treinamento desapareceram, suas doutrinas raramente foram preservadas. Em muitos casos, civilizações posteriores tiveram que redescobrir ideias que já existiam séculos antes. Isso levanta uma possibilidade perturbadora. A história é frequentemente apresentada como uma progressão constante de melhoria. Mas esses exércitos de elite sugerem algo diferente. Momentos em que as civilizações desbloquearam brevemente sistemas poderosos de organização e guerra, apenas para que esses sistemas desaparecessem novamente. Talvez fossem difíceis demais de manter. Talvez ameaçassem o equilíbrio político de poder. Ou talvez o conhecimento necessário para sustentá-los tenha sido simplesmente perdido à medida que os impérios que os criaram entraram em colapso. Seja qual for a razão, suas histórias deixam para trás um lembrete poderoso. A história humana está repleta não apenas de progresso, mas também de avanços esquecidos. E às vezes, as ideias mais perigosas não são as que falharam, mas aquelas que tiveram tanto sucesso que as gerações posteriores escolheram não as repetir.